nossa vida. Vem, Espírito de Boa noite, meus amigos, meus queridos amigos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a intercessão de Maria Santíssima por todos nós. Começa agora o programa O Canto da Paz, pela Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. mudar a nossa vida. Vem, Espírito. Vamos iniciar o nosso programa com certeza pedindo a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos nos direcionar, caminharmos em direção à Santa Cruz de Cristo nosso Senhor, nos fortalecermos, permitir que Cristo nos conduza, nos ilumine. Por isso pedimos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, vem sobre nós. Estamos sob o Evangelho hoje de Lucas 5, de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11. Meus amigos, se vocês acessarem a página Senhora do Vale no Face, vocês poderão ter notícias geralmente decorrentes do que acontece na semana, não só com a nossa Santa Igreja, mas também com o programa O Canto da Paz. Eu sempre aviso quando não teremos o programa, e assim fica mais fácil, porque semana passada eu não pude estar aqui com vocês, e eu deixo sempre o aviso lá. Eu sei que tem muita gente que não tem acesso, ou dependendo do horário que chega em casa, eu sei que é muito complicado essas coisas, né? Mas toda vez que você sintonizar e não tiver o programa no ar, todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, você procura saber lá direitinho, tá bom? Eu agradeço muito, muito mesmo, as orações que eu tenho recebido, a força que eu tenho recebido das pessoas que estão sempre convivendo comigo, para que esse programa possa ser realizado, porque junto estamos em Cristo nosso Senhor, e é somente pela ação do Espírito Santo que nós podemos realizar algo. Todo discernimento, toda a palavra pregada, anunciada, tudo aquilo que Ele quer que seja e que aconteça, nos faz e nos torna um canal da sua graça. Por isso que é importante nós termos sempre esse conjunto de orações, para que Deus tenha misericórdia de todos nós e permita, né, que nós sejamos usados para a conversão, para a cura, para a libertação de todos nós. Evangelho de Lucas 5, de 1 a 11.
Muito bem, está chegando agora Evangelho de Lucas 5, de 1 a 11. Sejam bem-vindos, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando agora o programa O Canto da Paz. Eu, Cláudio José e Evenise Beluso com vocês pela Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo. Muito bem, já pegaram o Evangelho de hoje? Então vamos lá. Hoje eu vou colocar o Evangelho mais cedo, justamente porque eu acredito que nós tenhamos muita coisa que conversar, muita coisa que discernir, muita coisa que apresentar para todos nós, né? Aqueles que já sabem, fortalecem em seu coração, se animam e revigoram. A ação do Espírito Santo reinflama, né, os dons dos carismas. E para você que está aí meio tipo olhando para o céu para ver se vê Jesus, se achegue, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te iluminar, vai te conduzir exatamente e vai te dar o discernimento de acordo com ele sabe que a linguagem que é proclamada aqui chega ao seu coração, no seu entendimento. É isso que eu peço sempre para Deus, que tudo que eu fale não seja das minhas razões, das minhas vontades, mas para aqueles que ouvem a proclamação do Evangelho, para aqueles que ouvem o discernimento do Espírito Santo que nos é colocado aqui no programa O Canto da Paz, que chegue ao seu coração da maneira como você entenda. É como um falar em línguas, orar em línguas, como aconteceu em Pentecostes. Eles oravam em línguas e todos aqueles, mesmo não sendo estrangeiros, né, entendiam exatamente o que eles estavam orando, discernindo, revelando e tudo mais. Então é isso daí que eu peço sempre para o Espírito Santo de Deus, que nós sejamos apenas um canal da graça de Deus. Todos nós somos dependentes da ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. E Frei Gilson está cantando para nós Eu Confio em Ti, aí como fundo musical para todos nós. E com certeza nos resta sempre isso, confiar em Deus, nos entregarmos, caminharmos confiantes, esperançosos em Deus, nosso Criador, e em Cristo, nosso Senhor, que é o único caminho que nos ligará a Deus, é através de Cristo, nosso Senhor. Muito bem, vamos ao Evangelho. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tanta quantidade de peixes, ou tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens.
Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Muito bem, meus amigos, programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo. Eu, Cláudio José e Evenise Beluso com vocês. Quando eu falo, ainda tem gente que torce o nariz. Eu não vou falar que duvida, porque isso não é de Deus, mas ainda dá aquela torcida no nariz. Tudo aquilo que é falado aqui, proclamado aqui, tem sempre um sentido, uma razão, e a gente sabe da ação do Espírito Santo sobre todos nós quando nós estamos reunidos em nome dele. Ele sempre fala isso: onde houver 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. Se eu olhar aqui ao meu redor, estou sozinho, mas eu conto com essa união de vocês que estão aí sintonizados na rádio. Inclusive eu até vou deixar o telefone agora, se quiser falar: olha, oi, estou aqui, a paz de Cristo, a paz de Jesus, amor de Maria. Ou então, se quiser uma oração, uma bênção, um discernimento, a gente aqui vai se reunir e realizar esse seu pedido. 4442 0844 44420844. É o WhatsApp também, tá? É 011. Se quiser mandar um zap, pode ficar à vontade, tá bom? Não se envergonhe, a vergonha não é coisa de Deus. A vergonha, o medo, o receio, todas essas coisas que nos afastam de realmente realizar, de ir para frente e falar: Senhor, sou eu aqui, eis-me aqui, o vosso servo, meio capenga, pecador, mas faça-se em mim a tua vontade. Então não tenha medo, porque isso não é de Deus. Muito bem, que eu estava falando, você vê como é que é coisa. Eu acredito muito e confio muito em Deus. Eu não procuro outros motivos para justificar. Acabei de ler o Evangelho de Lucas 5, de 1 a 11, que fala justamente de Pedro jogar as redes em águas mais profundas. E você viu que de repente o fundo musical era a canção de Pedro. Gente, você pode reparar que tudo aquilo que nós começamos a falar e discernir, as músicas sempre nos acompanham. Não sou eu que escolho, não sou eu que faço e mexo aqui na mesa. Basicamente fica aqui no default, ou seja, vai tocando, mas eu tenho percebido em outros programas, se você buscar lá no YouTube, você vai ver que eu já falei sobre isso. E graças a Deus o Senhor nos acompanha. Graças a Deus, Nossa Senhora com São José. Nossa Senhora pode ser Aparecida, desatadora dos nós, aquela que mais você é devoto, Nossa Senhora do Rosário, junto com São José. Mas a gente sabe que é Maria Santíssima, Mãe de Nosso Senhor. Cada nome que ela recebeu foi do local de suas aparições, né? Junto com São José, com toda a milícia celeste, santos anjos e arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda, que ela nos proteja, interceda por todos nós, nos conduza, auxiliando as nossas orações, levando as nossas palavras, os nossos lamentos, as nossas angústias ao seu Filho, Cristo nosso Senhor. Então, eu confio e acredito muito sim,
em tudo isso. Mas vamos ao Evangelho, que eu tenho certeza que nós temos muita coisa para trabalhar, para fazer aqui. Vocês conhecem já a dinâmica do programa, né? Então vamos lá. Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Presta atenção nisso, meus amigos. A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas ali na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo, olha só, agora sim. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Deu para entender o que eu gostaria de ter no coração de todos, o discernimento que havia uma multidão ao seu redor. Não era meia dúzia de pessoas, não era um punhado de pessoas, não era uma centena, mas era uma multidão de pessoas ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. E olha que a coisa acontece da seguinte forma: ele entra na barca, se afasta, e não deveria ser outra barca, não deveria ser outro comandante da barca senão Pedro. Depois eu explico e a gente vai chegar nesse ponto. Simão Pedro, viu, gente? Se afastou um pouco da margem, sentou-se e ensinava as multidões o poder da palavra de Deus, o poder do que ele traz em si para todos nós, o poder da sua presença, a ponto dele estar afastado das margens e falar às multidões, aonde a gente sabe, eu já citei isso em outros programas que cai esse evangelho, já de anos e anos atrás, porque o programa O Canto da Paz não começou ontem. Estamos no 9º ano de programa, com a graça de Deus, e eu lembro ter falado exatamente isso. Não tinha microfone, não tinha caixa acústica, não tinha potência, amplificador, não tinha nada disso. Era simplesmente, e é simplesmente, a força da palavra de Deus, a força do Evangelho. Em Cristo nosso Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, falando às multidões, afastado da margem, sentado numa barca. Quantas e quantas pessoas precisam ter microfone, precisam ter uma caixa acústica para proclamar o reino de Deus. Não quero julgar, não quero levantar testemunhos falsos e nem falsos julgamentos, quanto mais ainda forçar um falso pensamento sobre as pessoas. Mas a gente vê que a nossa igreja realmente precisa tomar uma chacoalhada, uma acordada na coisa, precisa realmente ter uma centralidade maior em Cristo nosso Senhor. É Ele quem deve aparecer, é Ele quem deve surgir diante de todos nós, é Ele quem deve realmente aparecer sobre todas as coisas que nós decidimos fazer, pensar ou realizar. E muitas vezes eu mesmo sou testemunha, que eu sempre falo para vocês. E quando eu falo é porque eu já estive em determinados lugares em que a gente vê que ali não é o Cristo que é apresentado a todos nós. Ali é apresentado um pregador, que eles chamam de pregador da palavra. Eu acho que pregador é aquilo que fica no varal, mas tudo bem. E que é válido a altura, o volume do som, o microfone, a gesticulação de tudo. E a unção mesmo que deveria mostrar um Cristo para todos nós não acontece. Não há discernimento,
não há oração. Infelizmente, a nossa igreja está cada vez mais se desviando da realidade em Cristo nosso Senhor. Eu estou só colocando as beiradas ainda. Depois a gente vai chegar realmente no conteúdo. Já notou isso que foi falado agora? Então já separa um pouquinho que nós vamos voltar a falar sobre isso. É lógico, gente, que esse evangelho aqui nós temos que estar atento do seguinte: Pedro, tu és pedra e sobre ti eu... Exatamente, você já sabe. A minha igreja, ele fala. Pedro é a pedra, é a cátedra, é o início do reino de Deus, do cristianismo, de como deve ser realmente. Ele foi o escolhido aqui por Deus para direcionar, para dar seguimento à Santa Igreja. Por isso que Cristo fala: sobre ti edificarei a minha igreja. E olha, uma coisa que as pessoas que estão afastadas dessa igreja costumam questionar, sem ler o resto, né? Sem ler o restante. Tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares no céu será desligado na terra. Ou seja, todo o poder do reino de Deus na mão de Pedro. E não foi só esse momento que teve a confirmação de Pedro. Estamos diante de um evangelho que também tem essa confirmação. Todos nós sabemos, eu não tenho teologia, mas o pouco que eu venho estudando, que eu venho buscando, eu sei que o mar é o mundo, que quando Cristo anda sobre o mar, ele anda sobre o mundo, aquelas coisas todas que a gente sabe. A barca de Pedro ficou caracterizada como a igreja, e Cristo estava nela. Cristo estava na igreja, e o Papa, o primeiro Papa, estava nela, Pedro. Então, a gente precisa começar a discernir sobre essas coisas. A gente precisa colocar o nosso foco mais adiante em oração, penitência, súplicas e clamores, para que o Espírito Santo vá discernindo para nós tudo isso, para que não haja erro, para que não haja desconfiança nem dúvida quando alguém vier te interpelar, quando alguém vier debater ou querer debater. Se bem que quando vem, eu praticamente não falo nada, eu deixo quieto e deixo passar, porque, como eu sempre digo, se a gente olhar para Gênesis, ali está todo o caminhar, toda a falha e também toda a virtude e todo o acerto das coisas do ser humano. Então, uma coisa que não deveríamos fazer é ficar debatendo com quem vem questionar e tentar dar outra sugestão, outro caminho, outro parecer que não seja aquele de Deus. Para que também a gente, como irmão, depois não ouça, a hora que nós estivermos de joelho diante de Cristo, não ouça ele falar: afasta-te de mim, Satanás, porque não está pensando como as coisas de Deus. Então, para que a gente continue e permaneça focado em Deus, com as coisas de Deus, realizando tudo pelas coisas de Deus, então o melhor seria não dar trela para nada, né? Mas que fique a certeza no nosso coração, porque se não ficar, gente, então não adianta nada, tá bom? Nós temos que, eu falo sempre, gente, a gente não pode pegar o evangelho e sair por aí lendo, estudando e orando e aquelas coisas todas para combater, para chegar e se aparecer alguém, eu já sei o versículo, o capítulo, eu vou jogar isso aí. Não é para isso. O discernimento é para que o nosso coração não vacile. Por isso que nós devemos estudar a doutrina, estudar o magistério, estudar os dogmas de fé, a vida de todos os santos da nossa igreja, estudar a nossa igreja. Não é para combater aquelas pessoas que vêm questionar a gente, não. É para que nossa cintura
permaneça cingidos com a verdade. Lembra de Efésios? A cintura, permaneça cingidos com a verdade. Que nós tenhamos realmente em nós a ação do Espírito Santo para que o nosso coração não se desvie. Porque a queda é nossa, a salvação é individual. Então, se o nosso coração desviar, se nós colocarmos algum porém, algum mas, algum sei lá no nosso coração, o inimigo, o encardido, ele vai deitar e rolar. Ele vai ficar muito feliz. Então é bom que a gente estude muito a doutrina da nossa igreja, o caminhar da nossa Santa Igreja, gente. Tá bom? Muito bem. Então, se vocês quiserem, é lógico, eu coloco para vocês uma série de coisas que existe na palavra de Deus que prefigura Pedro, Simão Pedro, como pedra fundamental. Ele conduzia a todos. O mais forte sentido de tudo isso é aquilo que eu disse agora. Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja e tudo que ligares no céu será, tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Ponto final. Ah, mas onde que diz que ele foi o Papa? Gente, não perca tempo com isso. Tem nas Escrituras, tem também em documentos da igreja desde o primeiro século. Tem uma série de coisas que só para quem estuda, para quem quer saber, que vai conseguir entender tudo isso para chegarmos até aonde nós estamos com o Papa Francisco. Tá bom? Então, é lógico que nós tivemos papas maravilhosos, entregue totalmente às coisas de Deus, mas também nós tivemos aqueles em alguns séculos aí atrás, né, nos primeiros séculos aí, 10º mais ou menos e tudo mais, alguns papas que realmente fizeram a obra do encardido valer a pena para eles, né? E desviou muita gente, deu tanta confusão e, bom, infelizmente chega para nós, como toda boa fofoca, chega distorcida. Por isso que é importante nós estarmos sempre alinhados, sermos fiéis na palavra de Deus, estudarmos, orarmos e tudo mais. Amém? Muito bem. Então vamos aí. Olha só. Então Cristo praticamente prefigurou a Santa Igreja, estando dentro da barca, e quem está comandando? Simão Pedro. Mas como Deus chama todos nós, né, pelo nome, desde o ventre da nossa mãe, Ele sabe quem nós somos e o que nós seremos. Só depende de nós aceitarmos e querer que seja diferente, né? Ele colocou Pedro na barca e mandou-os avançar para águas mais profundas. Ele diz: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Eu tentei adiantar ali o versículo 8, tá? Desculpa aí, gente, mas vamos voltar ali para que a gente depois vá no versículo 8, onde ele cai aos pés de Cristo e diz, né? Afasta-te de mim porque sou um pecador. Então Deus sabe quem nós somos, o que somos, né? O que nos falta é essa sinceridade aqui para realmente ganharmos as graças de Deus em nossas vidas. Geralmente a gente chega fantasiado diante de Deus e até às vezes com prepotência, achando que nós podemos suportar qualquer coisa e Deus fica meio, né, de segundo plano, de segunda mão. A gente vai lá porque a gente cumpre alguma norma da igreja, confissão, batismo, casamento, aquela coisa toda. Então a gente fica realmente deixando Deus em segundo plano e não é essa a intenção. Mas vamos voltar um pouquinho mais para cima, que depois a gente conversa sobre isso. Avançar para águas mais profundas, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca.
Simão Pedro, totalmente humano, disse: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Então você imagina o que ele vai falar depois. Não é exatamente o que você, Cláudio José, do programa O Canto da Paz da Rádio Onda FM 87,5 Caíra, São Paulo, Brasil, fala. Geralmente a gente arruma desculpa. Deus nos chama para a vida, Deus nos chama para pregar o Evangelho, Deus nos chama para servir na Santa Igreja, Deus nos chama para sermos servos fiéis, discípulos. E o que a gente faz? A gente morre nas desculpas. Ah, hoje não dá, hoje eu tô cansado, eu arrumei um compromisso, e assim vai se afastando e, é lógico, vai se apoiando nas desculpas, né? Mas Pedro, ele sendo quem ele é, ele diz: nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Alguém aqui já procurou trabalhar a noite inteira em vão? Eu já tive essa experiência de trabalhar dia e noite direto e basicamente olhar para trás e dizer: não consegui nada do que eu queria ou era para ser feito. Então só quem já trabalhou a noite inteira em vão sabe do cansaço de Pedro, Simão Pedro, sabe do cansaço que é. Mas aí ele deu aquele algo a mais e disse: mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Por que a gente não faz assim, gente? Você, meu irmão, minha irmã, por que muitas vezes a gente não faz assim? Tem uma explicação muito lógica e básica para tudo isso. O mundo, esse mundo que está aí fora, ele procura colocar em nós cada vez mais a ideia de que Deus está secularizado, Deus está subliminado, Deus não tem aquela força toda que ele tem, ele não é poderoso como diz que ele é. E quando você consegue ainda mostrar do poderio de Deus sobre todas as coisas, eles procuram colocar para você que Deus é o opressor e tudo mais. E que não vale a pena ter esse Deus na nossa vida, porque ele é exigente, ele é opressor, ele é um Deus mau e tudo mais. Então venham conosco, que o nosso Deus é um Deus light, um Deus que tudo lhe dá, principalmente situação financeira e aquelas coisas todas que a gente vê por aí nessas igrejas que a gente vê por aí, né? O Deus da facilidade, aquela coisa toda. Então, o que acontece a todos nós? É isso aí que eu estou falando. Diminuiu-se a força de Deus em nossos corações. Nós perdemos aquele dom do temor a Deus. Não é o medo de Deus, é temor a Deus. Começa principalmente quando a gente não tem o coração contrito, quando a gente sabe das regras, das leis de Deus e acaba ofendendo a Deus, acaba fazendo coisas que não deve, acaba pecando demais ou de menos, não importa, pecando, acaba desviando dos caminhos do Senhor quando Ele nos chama para realizar algo e tudo mais. Então nós vamos colocando Deus em segundo plano, a gente vai fazendo Ele a nossa imagem, a nossa imagem e semelhança. Por isso que é importante nós resgatarmos aquilo que Simão fez agora, num salto em nossas vidas, reinflamar a ação do Espírito Santo, os dons dos carismas, para que a gente possa dizer: eis aqui o vosso servo, Senhor, faça-se em mim a tua vontade.
e esperar e confiar em Deus. É a melhor política, a melhor coisa. Se você não tem tempo para rezar, tenta uma Ave Maria, um Pai Nosso. Tenta louvar a Deus por todas as coisas, lembrando tudo aquilo que Ele já te deu. Vai fazendo essa ascese, que você vai ver que vai chegar um momento em sua vida, você já não consegue mais caminhar se não agradecer a Deus, não consegue mais sair da cama se não fizer uma oração agradecendo, sentindo-se agradecido, né? Sentindo-se realizado em Deus e tudo mais. É uma ascese, é um trabalho. No caso aqui de Pedro, não, ele teve que reagir no mesmo instante. Você imagina que Pedro estava na barca quando Cristo estava ensinando a multidão. Então ele também ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra do Reino dos Céus através de Cristo. Aquilo deve ter fermentado no coração dele para ele sobrepor sobre todo cansaço. Nossa, redundância, não sobrepor sobre. Tá bom. Para sobrepor no seu cansaço, no seu desânimo, na sua falta de projeção, de perspectiva de vida, porque geralmente quando a gente bate em ferro frio é isso que acontece. A gente se cansa, a gente perde até a capacidade de olhar para frente, de ter alguma esperança, alguma fé. E é isso que acontece com todos nós, e Pedro não foi diferente. Ele estava cansado, ele trabalhou a noite toda e não é fácil. Emprego nenhum, trabalho nenhum, noturno é fácil. Pode ser para aquele que olha, mas para aquele que realmente está ali, não é fácil. Então, basicamente, se você trabalhou a noite toda, bateu em ferro frio e não viu o resultado, como eu disse agora há pouco, você fica frustrado, você fica desanimado, você perde a expectativa e essa percepção de que realmente vale a pena fazer o que está fazendo. Você vai desanimando, causa estresse, aí causa ansiedade, todas aquelas coisas modernas de hoje. Mas Pedro estava ali, ele ouviu a palavra. Nós estamos muitas vezes dentro da igreja, na Santa Missa, num grupo de oração, onde quer que for, dentro da igreja, na comunidade, como igreja. Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nós não fomos capazes de dar esse impulso que Pedro deu. Em atenção à tua palavra, Senhor. Sobrepôs o cansaço, o desânimo, tudo. Imagina as mãos calejadas, doloridas, o corpo físico, né? Pedindo arrego, pedindo para dormir. Em atenção à tua palavra, ou seja, a palavra de Deus pregada surtiu efeito, deu fruto no coração de Pedro. E muitas vezes nós estamos na Santa Missa, na comunidade, como eu vinha falando, a gente ouve, mas não escuta. A gente não permite que a palavra de Deus dê frutos, se enraize. Me faz lembrar, da parábola do semeador. Muitos de nós estamos indo à igreja simplesmente para cumprir tabela. E as nossas desculpas quando a gente vai para cumprir tabela, nos servir, é muito mais fácil. Porque nós não estamos compromissados em escutar a palavra de Deus, em absorver a palavra de Deus. Nós estamos compromissados em mostrar para os outros, para não ser julgado. Olha, eu vim à missa, estão me vendo aqui, tá bom? Tô bonitinho, cheirosinho, cabelo penteadinho, então vocês não tem que falar nada. Eu sou católico, eu estou na igreja, eu sou cristão, aquela coisa toda, né?
Um amigo meu sempre dizia: todo tronco bem vestido torna-se um príncipe. Então o príncipe vai lá na Santa Missa, né, comunga e ajoelha e faz sinal da cruz e junta as mãozinhas, olha para cima e aquela coisa toda. E aí Deus chega e fala: vamos ver se tudo isso é verdade mesmo. Vai lá e atira as redes lá, vai buscar águas mais profundas e atira as redes. E aí a pessoa: Senhor, hoje eu tô cansado, hoje não dá, eu não quero assumir compromisso, eu tenho muitos afazeres, né, Marta, muitos afazeres, e a melhor parte a gente vai deixando. É tudo isso, é tudo uma relação única em Deus. Se nós queremos ser servos fiéis, nós temos que começar a escutar a palavra de Deus. E para que a gente possa escutar, nós temos que praticar. Nós temos que ter essa sese. Eu sei que eu já confessei isso, né? E não tenho vergonha nenhuma em confessar. Houve uma época na minha vida, antes de começar essa caminhada, eu não conseguia nem rezar um Pai Nosso. Eu começava, já me distraía, depois ficava: pra que eu vou rezar? E eu tenho muita coisa que fazer, aquelas coisas. Era assim, gente. Só que Deus foi moldando, né? A gente começa a escutar a palavra de Deus, também vai se deixando alimentar em nossos corações para que se reinflame os dons espirituais que recebemos em nosso batismo. E assim a gente vai tropeçando, vai capengando. Até hoje eu sou assim, mas com menos potência do que era antes, né? O meu desviar não é tão grande assim, mas mesmo assim acontece, é lógico. Deus sabe quem eu sou, e é por isso que eu sempre estou ali buscando louvar, me confessar, me apresentar a Deus como eu sou, o fraco que eu sou, o pecador que eu sou. Como Pedro mesmo disse ali: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ou seja, a palavra de Deus entrou no seu coração, enraizou-se, quis ter aquele princípio aquela centelha para reinflamar o fogo do Espírito Santo em você, em nós, né? E de repente a gente chega e fala: olha, eu sou pecador, eu não mereço, Deus sabe quem eu sou, né? Eu puxei meu pai, minha mãe, nossa família é assim, ninguém na minha casa segue, então eu também não vou seguir, né? Porque aí a encrenca é grande e tudo mais. Mas aí é que tá. Se Deus tem um propósito para você, para mim, para cada um de nós, esse propósito, para quem não sabe, é a salvação. E a salvação é individual. Individual. Dependemos de ser igreja para que nós possamos praticar tudo aquilo que Deus pede a nós, para que nós tenhamos essa ascese e um crescimento espiritual. Mas a salvação é individual, gente. Não tem outro caminho se não formos nós mesmos a realizar as coisas. E aí? Então vamos lá. Em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Ou seja, Cristo já determinou quem era Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então foi uma forma de mostrar nesse evangelho a mesma coisa, tá, gente? E Pedro lançou as redes e aí é que tá, cura, libertação, milagres e tudo mais aconteceu. As redes se encheram, se rompiam. Deu para entender? É super simples, gente. É super simples a determinação como Deus se usou de cada detalhe, de cada coisa, para que despertasse em nossos corações as suas realizações necessárias naquela época e que perdurassem,
que permanecessem para sempre. Então, aonde as pessoas começam a falar, não, mas o antigo evangelho, o evangelho já é antigo, aquilo foi naquele tempo para aquelas pessoas e tal. Nada disso, gente. Coloca uma coisa na sua cabeça. A palavra de Deus permanece para sempre. Não importa qual seja, permanece para sempre. Senão, não seria o Deus onipotente, onipresente, onisciente do jeito que Ele é. Seria um Deus aí, letra minúscula, para não falar outras coisas. Como assim? É simples, gente. Quando Ele diz, faça-se os firmamentos, façam-se o céu, a terra, os animais e tudo mais, deu nome para cada uma das coisas. Permanece até hoje. Por que na questão do evangelho não pode permanecer? Porque a anta que está lendo não está percebendo da grandeza de Deus. Talvez ele esteja acostumado. Eu falo anta porque ele lembra sempre das antas de Maús, né? O Padre Léo, o falecido Padre Léo, sempre falava as antas de Maús, porque estavam ali presentes, viram tudo acontecer e mesmo assim ainda o coração não se abriu, as escamas estavam nos olhos, os ouvidos tapados. Quer dizer, então, sabe, até ele brinca assim, eu lembro que ele brinca que e falou assim, Jesus caminhou com eles e durante todo aquele tempo, né? E no mínimo devia estar em oração, anta. Quando eu vejo essa pregação do falecido Padre Léo, eu dou muita risada, mas eu tenho a consciência, plena consciência que eu sou igual também. Quantas e quantas coisas que se eu não tiver o estudo, o discernimento e principalmente a oração, a unção em Deus pelo Espírito Santo, eu vou ser outra anta também, né? E aí Deus precisa intervir de novo através de um irmão, às vezes, que me traz a correção da palavra, através de uma correção fraterna, através de uma ação que acontece. Então é assim, gente. Nós temos que estar atentos a isso. Hoje prefigurou mais do que nunca. Assim como quando aconteceu da pedra ser rolada, que Cristo saiu do túmulo, quem chegou primeiro não foi Pedro, mas o discípulo abriu o caminho para que ele entrasse e verificasse. Então, em várias coisas, em várias passagens, está determinando que Pedro é o que comanda todos os discípulos, é o que está à frente de tudo. É lógico que ele recebeu diretamente de Deus, na figura de Cristo, que tudo que ele ligar na terra ou que ele desligar vai acontecer. Então, esse evangelho é maravilhoso hoje para todos nós, para nós abrirmos o nosso coração. Nós estamos fazendo de Deus um Deus de autoajuda, gente. E eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. E espero que Deus permita em mim que a ação do Espírito Santo me proporcione isso para alertar a todos nós como está defasado o nosso caminhar. Nós estamos banalizando a Deus. O mundo está banalizando Deus, está banalizando o Evangelho, está banalizando a crença, está banalizando o crente. O crente é aquele que crê. Está banalizando o cristão. Quando você fala de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho, a maioria torce o nariz, porque não é esse Deus que você proclama. O Deus dele é um umbigo. O Deus deles é um umbigo. São suas próprias razões, são suas riquezas pessoais, são suas riquezas financeiras. Então, quando você chega num Deus de amor, de acolhida, de cura, de libertação, é um Deus que não existe. É conto de fada. Deu para entender então, gente? Então vamos lá, seguindo. E olha só, hein? Pedro, é lógico, não faria isso sozinho, porque ele foi determinado quem ele é
a ele foi determinado quem ele é, então ele começa já a convidar os que estão próximos. Não? Fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem, mas não afundam. Você vê que toda a ação é uma coisa que eu vou agora esmiuçar. Então presta muito bem atenção no que eu vou dizer. A quantidade de fiéis da nossa Santa Igreja pode proporcionar isso. Pelo desvio de conduta do servo, do cristão, pode proporcionar que essa barca de Pedro, a nossa Santa Igreja, afunde. Aqui está dizendo, quase afundarem. Quantas e quantas pessoas, como nós lemos o Evangelho da semana retrasada, dizendo para que nós não sejamos uma pedra de tropeço para os nossos irmãos. Nós temos que rezar muito para que a gente não seja uma pedra de tropeço para os planos de salvação de Deus para cada um de nós. Ou seja, que nós não sejamos uma pedra de tropeço para nós mesmos. Porque existem muitos irmãos que vão à igreja com o rótulo de católico apostólico romano e fica levando o paganismo para dentro da igreja. O paganismo, essa secularidade, é com uma facilidade que eles levam o paganismo, eles levam conceitos dessas seitas religiosas que existem por aí. Não sou nada contra, cada um no seu lugar. Nesse momento estou falando com um cristão apostólico católico. Então, meu irmão, se você está dentro da igreja, você tem que ser fiel à igreja, fiel a Cristo nosso Senhor. Está transubstanciado ali na Eucaristia, corpo e sangue, conforme Ele mesmo determinou. Eis o meu corpo e o meu sangue, que será entregue por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Por quê? Porque Deus, a sabedoria de Deus é tão grande que Ele não permitiria que simplesmente aquele momento permanecesse daquela forma, cairia no esquecimento, assim como as pessoas que estavam esperando Moisés descer do monte e começar a se dispersar e fizeram um bezerro de ouro. Cristo não ia permitir que a igreja dele, fundamentada no seu corpo e sangue para a reconciliação do ser humano em Deus, Ele é a última aliança, Ele é o último sacrifício, caísse no engano, caísse no esquecimento e tudo mais. Foi por isso que Ele determinou: eis o meu corpo, eis o meu sangue, que será entregue por vós. Fazei isso em minha memória. Não deixe que isso caia por terra. Então toda a tradição, acolhida pelos apóstolos, depois pelos discípulos, até os dias de hoje, pela sucessão apostólica, permaneceu firme e fiel desde o primeiro momento do repartir o pão. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Então o cristão fiel apostólico romano que entra lá na igreja, leva o paganismo, ele está sendo pedra de tropeço para os planos de salvação que Deus tem por ele, para ele, mas também o pior, ele está querendo que a barca afunde, para dizer: eu não falei que não é tudo isso? Eu não falei que Deus é esse? Porque meu horóscopo não fala sobre isso. As cartas não falam sobre isso. Os búzios, runas e tudo mais não fala. Fala como eu tenho que ser, a cor que eu tenho que usar, o número que eu tenho. Então ele esquece de Deus, ele diminui esse contato com Deus. Ele não permite que Deus haja mais na vida dele.
Só quando ele quer, quando ele precisa, que a coisa fica desesperadora, que nenhum daqueles encardidos, nenhum dos filhos do diabo vai lá na casa dele sugestionar no ouvido, dar forças para ele caminhar. Então ele se desespera, aí ajoelha diante do Santíssimo, ou nem ajoelha, vai lá na igreja e acha que o padre tem a obrigação de ouvir as dores que ele tem, acha que o irmão tem a obrigação de ouvir, acha que todo mundo tem a obrigação de rezar por ele e tudo mais. É isso aí que acontece. Ah, irmão, reza por mim, sei que vai muito à igreja, vai lá, reza por mim. Ué, por que você não vai? Por que você não fala aqui, ó, mas é atenção à tua palavra, Senhor. Eu vou dobrar os joelhos e faça-se em mim a tua vontade, porque eu sou pecador. Por que as pessoas não fazem isso, gente? É muito mais fácil falar, ó irmão, ora por mim e tal. Eu tenho pessoas que pedem as orações, que pedem que eu interceda. Ótimo, eu sei do caminhar dessas pessoas. E eu sei como é difícil ser forte e permanecer forte. Eu também sou assim. Eu também sou fraco, como Pedro mesmo disse. Eu sou pecador, sou fraco. E eu preciso também das orações de todo mundo. Agora mesmo aqui, no anúncio do programa de hoje, eu coloquei: gente, orem por mim. Estou aqui para fazer o programa. Estou aqui para ser usado, mas também para ser apedrejado. Porque tem muita gente que ouve o programa e quer ser uma pedra, quer permanecer sendo uma pedra de tropeço para o irmão. Então leva todo aqueles paganismos, né? E tudo mais, aquelas seitas, aquelas coisas, aqueles achismos e tudo mais. E acaba contaminando outros. Essa banalização, olha só como eu falo para vocês, que Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Vamos entrar agora nesse assunto. Durante a semana, nas minhas orações, o Senhor já estava me tocando em algumas coisas. Essa teologia da libertação é um absurdo que está acontecendo. Ela já vem contaminando o cristão, o fiel cristão, já de uns tempos atrás, né? Se enfraqueceu, mas depois foi se enculturando novamente dentro da igreja e está dando no que vocês estão vendo aí. Não se fala sobre determinados assuntos que deveriam ter uma correção fraterna, mas também deveriam certos assuntos ter autoridade da igreja, em primeiro lugar o Papa, depois os bispos e tudo mais, chegar e falar: gente, isso está errado, é pecado fazer isso, não faça isso. Não, a gente não ouve nada disso mais. Então eu coloquei aqui ainda, né? Pelo fato de colocar um Deus de autoajuda, um Cristo sem a cruz, praticamente banalizaram a Deus. Eu estou reescrevendo isso aqui porque eu não sei onde anotei. Então, o que acontece com tudo isso? Gente, antigamente nos primeiros momentos, no templo do Senhor, no templo de Deus, antes de Cristo, havia-se um cuidado excepcional para entrar no templo. Não era qualquer um que entrava. E há relatos de que eles tinham que entrar praticamente amarrados, não amarrados a ponto de não se movimentar, porque o poderio de Deus era tão grande que eles poderiam morrer. E aí ninguém poderia entrar para salvar essa pessoa lá dentro. Então eles mantinham uma corda neles para que fossem lá incensar o altar, aquelas coisas todas, porque havia um lugar que somente os escolhidos, como Zacarias, por exemplo, poderiam entrar no templo do Senhor. Nem todo mundo poderia estar ali. E se caso acontecesse, eles puxavam o cara para fora. Hoje, Cristo abriu os braços, se fez Eucaristia, se fez corpo transubstanciado. Está no sacrário de todas as igrejas. Você pode ir lá de bermuda, você pode ir até nu,
na frente do Santíssimo. Nada vai te acontecer. Por quê? Porque banalizaram a Deus. Tem gente que entra e rouba. Tem gente que entra e destrói o sacrário. Tem gente que não respeita. Não estou julgando, estou só apresentando os fatos. Como está acontecendo na Nicarágua, por exemplo. Metralharam toda a igreja, quebraram tudo. Expulsaram os cristãos do templo de Deus. Sequestraram o bispo e mais alguns que estavam com eles. Ninguém fala nada. A nossa igreja não cobra nada. Você entendeu como é que está a situação? Porque banalizaram. Eu posso estar diante do sacrário, dançar, gritar, pular, fazer o que eu quiser, não me acontece nada. A banalização chegou a tal ponto, e Deus permite, viu? Porque nós temos o livre-arbítrio para realizar tudo isso. Assim como eu falei de Gênesis, vou voltar lá. Adão e Eva ouviram a palavra de Deus e o que tinha que ser feito. Foram desobedientes. E nós estamos sendo desobedientes. Nós estamos profanando o sacrário. Nós estamos profanando a Santa Missa. Um dos pontos que a teologia da libertação, tem vários pontos, né? Mas que está buscando fazer da nossa Santa Igreja, né? Fazer cada vez mais banalizar as coisas de Deus, é que estão tentando colocar em nós que o Cristo é justo. Esse Cristo justo é um justiceiro. E não um Cristo justo dizendo que se você errar, você vai para o inferno. Se você não respeitar o seu irmão, você está pecando, sabe? Então, Cristo é um Cristo de justiça. Mas ele não é um justiceiro, aquele que pega em armas e vai lá fazer o olho por olho e dente por dente. Mas a teologia da libertação quer que você pense que Cristo é justiceiro. Vai lá, Senhor, queima ele, Jesus, né? Eu postei, não postei isso, eu preparei, mas não postei. Eu ri muito que o Senhor me inspirou nisso, né? Como é que você vai falar queima ele pro seu irmão, sendo que ele é a imagem e semelhança de Deus também? Agora, se você é daqueles caras aprofundados nas orações, né? Você já é santo e você acha que aquele cara é o capeta, não adianta também mandar fogo sobre ele. Ele vem da onde? Vem do inferno. Então você vai falar queima ele? O cara vai dar risada na sua cara. Muito bem, não querendo desviar e, né, saindo um pouco dessa saímos um pouco para brincar, quebrar um pouco o gelo, mas vamos lá. Essa teologia da libertação também faz Cristo um curandeiro. Cristo cura? Cura sim, é lógico que ele cura. Mas para que a gente esteja plenamente curado, nós temos que estar curado espiritualmente. E não esse curandeiro que aparece por aí em todas as sessões de canais que a gente vê e que está infestado de gente mostrando um Cristo curandeiro. Ele cura suas finanças, ele cura sua vida, ele cura relacionamentos, ele cura tanta coisa que nós dá até medo desse Cristo aí que eles pregam por aí. Outra coisa, teologia da libertação. Cristo liberta. Ele liberta sim. E nós somos livres quando Ele o faz. Mas nós temos que estar com a ação do Espírito Santo em nós, para que a gente aprenda e consiga se despojar de todas as coisas para sermos livres. Livres dessas amarras das coisas do mundo, livre de todas as coisas que nos prendem, como achar que o trabalho é mais importante que Deus, achar que todas as coisas que nós fazemos é mais importante que Deus. Então perde-se toda a confiança em Deus
e coloca-se primeiramente as coisas mais importantes, como Marta, né? Se dedica aos afazeres do dia a dia e coloca Deus em segundo plano. Então Cristo liberta, mas ele não é um libertador, como as pessoas dizem aí. A gente se enche de ocupações e depois quer que Cristo nos salve, nos cure, nos liberte. Como, gente? Estou dando uma ideia da teologia da libertação, o que está fazendo por aí. Esse secularismo que existe por aí, o que está acontecendo. Cristo, ele é pacífico. Entenda bem isso, Cristo é pacífico, mas ele não é pacifista. Nós somos pacíficos, mas nós não somos pacifistas. Temos que saber a diferença disso, é muito importante sabermos a diferença disso. Pois se em determinado momento nós temos as nossas razões para nos defendermos, para lutarmos, e mesmo com armas. Muita gente fica postando besteira na internet, porque Jesus, Deus é amor, e não sei o que lá, né? Aquelas coisas todas, e aí o outro candidato lá pega em armas, e aquelas coisas todas, e fica falando umas besteiras, gente. E é cristão, hein? E é cristão. Se ele lesse pelo menos o catecismo da Igreja Católica, ele ia ver que aí existem dois motivos. O primeiro é falado para não juntar o poderio em armas para lutar contra o próprio irmão. Ou seja, eu tenho esse poderio de armas, como a gente vê aí países com poderio de armas enorme, pronto para lutar contra o irmão. É isso que o catecismo fala. Mas existe uma outra parte que diz: a vida é uma coisa única, é uma coisa dada por Deus, e nós temos a obrigação de defendê-la a todo custo. Dá para entender isso? Mas eu sou daquele que como é que dizia antigamente? Aqueles flower powers, né? Que aparece aqueles caras colocando florzinha no fuzil das pessoas, dos soldados e tal. Isso, meu Deus do céu. Olha, tem hora que eu penso que deveria vir não só um dilúvio, né? Mas deveria ser igual um ovo quando cai no chão, rachar no meio, acabar tudo e pronto, porque bens a Deus, né? Não julgando, viu, gente, mas isso tudo é falta de discernimento em Deus. A pessoa se deixa levar pelas coisas do mundo e depois, é lógico, fica difícil se voltar a Deus. Voltar-se para Deus. Fica difícil. Não tem condições. E muitos caem por terra e começam a acreditar em qualquer coisa. Começam a duvidar de Deus e aceitar qualquer coisa em sua vida. Dá para entender isso? É super simples. Então, ser pacífico é uma coisa. Não juntar armas para promover a guerra. E a guerra nada mais do que é você, além de roubar as pessoas, porque quando se faz guerra você mata, rouba as pessoas e você ainda impõe aquilo que você é para elas. Os seus conceitos, dependendo do país, contra qual país, a sua religiosidade, se é que pode se chamar de religioso uma coisa dessa, um cara que comete um crime desse, mas todo o seu paganismo você insiste em querer contaminar. Isso nós temos na palavra, aí só ler lá Reis e tudo mais, que vocês vão ver. Não mudou nada, o ser humano não mudou nada e não vai mudar. Porque a maioria não quer se voltar para Deus, quer continuar sendo uma pedra de tropeço, né? Então veja bem, voltando um pouco ao Evangelho, se bem que eu, né? Só mais uma coisinha aqui. A teologia da libertação também quer trazer para nós que Cristo, ele é acolhedor,
Olha que lindo, Deus é amor, Ele aceita do jeito que eu sou e com todos os meus pecados e tudo bem. No último instante da minha vida eu vou fazer que nem aquele cara pregado na cruz, eu me arrependo e pronto, é isso aí. Vai pensando, viu? Vai pensando. Cristo, Ele acolhe a todos. Sim, Ele está de braços abertos, Ele acolhe todos. Então eu vou dar uma razão para que a gente pense nisso. Ele não é acolhedor. Existe uma série de passagens por aí que Cristo mostra claramente que Ele é justo. Ele é justo. Você quer segui-lo? Você quer segui-lo mesmo? Quer dizer, eu sou de Cristo, eu sou servo, eis-me aqui, Senhor? O que Ele fala? Palavras de amor para você. Abandona-te a ti mesmo, ou seja, despoja-te de ti mesmo, dessas tranqueiradas dos seus achismos, dos seus egoísmos, das suas prepotências, das suas riquezas pessoais. Despoja-te de ti mesmo. A primeira coisa. Depois, é lógico, né? Uma pancada só não faz efeito, então vamos a outra. Tome a tua cruz, ou seja, tudo o teu sacrifício que você tem que fazer é a tua cruz. Esse sacrifício que você vai ter que fazer para lutar contra você mesmo. Porque o pior caminhar de um servo é não reconhecer quem ele é. Quando ele conhece quem ele é, que ele se apresenta nu diante de Deus, aí Deus começa a trabalhar. A partir desse ponto eu sei como você é, porque você se apresentou a mim. Se apresentar, gente, não é porque Deus não sabe quem você é porque você falou. Ele te dá a liberdade, Ele não invade a tua vida. Senão tudo seria mais fácil. Ele estalaria o dedo assim, ó, e pronto. Ele salva esse, salva aquele, não salva aquele outro. Ah, esse merece, esse não. É a parte espiritual do ser humano. É complicada quando ele está engajado em tentar misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então veja bem, apresentar-se nu diante de Deus é falar: Senhor, é como Pedro falou aqui, ó, afasta-te de mim que eu sou um pecador. Então é essa a razão que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Eu tenho problemas de bebida, eu tenho problemas de sexualidade, eu tenho problemas de roubar, eu tenho problemas, transtornos mentais, eu tenho isso, tenho aquilo. Então quando você se apresenta nu diante de Deus com o que você é, e aí Ele começa a trabalhar a partir daquele ponto. Aí a libertação é um Cristo justo que cura, você entendeu? É um Cristo acolhedor, Ele é um Cristo que te acolhe, porque Ele sabe quem você é. Pedro aqui se apresentou diante dele nu. E aí Deus, Cristo, já determinou: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Olha que lindo, gente. Quando você se apresenta nu diante de Deus: Senhor, eu sou assim. E Ele fala: então, sabe quem se apresentou e que veio agora? Agora mesmo o Senhor tocou no meu coração, que teve que cair por terra, não cair do cavalo, viu? Como muitos falam por aí, cair por terra para se apresentar diante de Deus nu e cru. Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve que passar por isso também. E a hora que ele se despojou de toda aquela sua arrogância, prepotência, de toda aquela sua hierarquia militar e tudo mais que ele era, ele se apresentou nu diante de Deus, diante de Cristo. E aí Cristo determinou o quê? Em certas coisas que ele não conseguia curar: a ti a minha graça te basta. Então para nós assim,
não quer dizer esqueça que você tem um espinho na carne. Esqueça que você é pecador porque agora você é servo de Deus. Esqueça que você tem problema de sexualidade. Esqueça que você tem problema de, sei lá, egoísmo. Esqueça, não. Lute. Tome a tua cruz e siga-me. Ou seja, venha atrás de mim com os seus problemas, lutando com os seus problemas para que você seja melhor do que você é. Só faltava Cristo escrever em letras garrafais: eu só posso fazer alguma coisa se você, sua anta, fizer a sua parte. Só faltava escrever isso. Não é assim conosco? A gente quer tudo facinho, um Jesusinho de autoajuda sem a cruz, um Jesus light, que aceita do jeito que nós somos. E cadê a virtude de fé? Por que tantos santos anjos da nossa igreja foram martirizados, a começar pelos apóstolos? Porque não é fácil, gente. Não é fácil. São duas coisas primordiais: abandonar-se a si mesmo para seguir a Cristo, e depois ainda para seguir, é onde ele fala lá na Santa Ceia para todos nós: fazei isso em memória de mim. Ou seja, faça o que eu vou fazer, seja o que eu fui, santo, porque eu sou santo. E para que você seja santo, você tem que abandonar-se a si mesmo, pegar a sua cruz, lutar contra você mesmo, contra aquela sua metade que insiste em ser encardida na sua vida, e mesmo assim depois ser martirizado. Ai, que absurdo! Deus é amor. Como é que eles falam assim? Cristo fala, eu quero misericórdia, não quero sacrifício e tal. Isso, a teologia da libertação fala exatamente isso, tá bom? Você pega uma rede e fala: Senhor, eu sou assim mesmo, viu? Deus errou na fórmula e me fez assim. Eu sou um coitado, eu sou um pecador, eu sou um ladrão, eu tenho problemas. Mas Deus é amor, Deus quer misericórdia, Ele é misericordioso. Então eu não preciso me esforçar. Isso, vai, porque é lógico, um dia nós nos encontraremos, né? E eu espero em Deus que todos sigam o caminho que Ele fala: olha, aqui vai para o céu. Eu espero. Eu estou aqui já há 9 anos e espero em Deus que eu permaneça mais ainda, para que eu possa ainda converter mais alguns, além de mim, que eu me converto todos os dias que eu venho aqui. Então eu espero que alcance o número exato de todos serem salvos. Mas não vai ser, não vai, porque Cristo mesmo disse: haverá choro e ranger de dentes. Então o Deus é amor, né? Olha, haverá choro e ranger de dentes. Ah não, mas então não é esse Deus que eu soube aí pela novela, né? Essas novelas que pode ter aí 5, 6 maridos, pode ter 10, 15 mulheres, todos são casados, né? Como eu vi a besteira esses dias aí, que dá a impressão que a única igreja que realiza o matrimônio, que eles chamam de casamento, é a católica. Então todos são católicos, né? Casados. Então pode ter 5, 10 maridos, 10 esposas, pode fazer o que quer da vida. Gente, é complicado. Toma cuidado, toma o prumo, né? Porque a coisa não é fácil. Outra coisa, para nós encerrarmos, que daqui a pouco nós teremos as orações finais e os conceitos finais das coisas, é que a teologia da libertação traz para nós uma coisa muito fácil, né? Que sempre, quando tiver que haver um milagre, isso para vender o que, gente? Eu vou falar isso, mas eu quero que nós possamos entender o seguinte: para que as portas se abram, você entre, deixe todo o seu salário, a sua vida, e coloque o pé no inferno. Eles vão falar isso para você, que todo milagre de Deus na sua vida parte de um ponto negativo.
Vou explicar. É lógico que eu explico. Graças a Deus eu não deixo nada em aberto aqui. O que se prega primeiro por aí? Quando você liga a televisão e vê um monte de seitas lá falando na TV. Olha, eu tava com problema na perna e agora Deus me curou. Olha, eu tava com problema financeiro e agora eu tenho casa, mansão e não sei o que. Olha, eu tava com problema na vista, eu não enxergava nada, eu levantava o braço e não enxergava nada. Agora Deus curou. É isso. É pura teologia da libertação. É um Cristo curandeiro. Tudo isso que nós já falamos, tá bom? É um Cristo libertador, aquela coisa toda. Mas por quê? Porque eles procuram vender o seguinte peixe para que a gente caia nas amarras das coisas. Que todo milagre que Deus realiza em nossas vidas tem que partir de um ponto negativo. Senão não é milagre. Ora, a partir do momento que eu abro os olhos, estou respirando, eu caminho, é um milagre. Meu coração está batendo, é um milagre. Meu sangue está correndo nas veias, é um milagre. As minhas células se multiplicam, que eu nem tenho ideia onde que elas ficam, o que elas são. É um milagre. Tudo na nossa vida. O pássaro que passou na frente da sua cara, a árvore que cresceu, a árvore que deu frutos, o céu, as nuvens, o vento, a água, o mar, tudo é um milagre. Por que que as coisas em nossas vidas têm que partir de um ponto negativo? Justamente por conta disso. Como se você conseguisse manipular a Deus. Por isso que eu lembro, não sei se foi há uns 4 ou 5 anos atrás, eu lembro de ter falado muito sobre esses grupos de oração que são pedras de tropeço na vida da gente. Quando começa noite de cura e libertação, Deus vai realizar algo em sua vida, né? Vem aqui e receba. Olha, gente, dá desespero falar essas coisas. Próprio grupo de oração católico, apostólico, romano, pregando uma coisa muito séria, falando em nome de Deus, prometendo em nome de Deus. Como se diz, sem cuidado nenhum em realizar uma coisa muito simples, que eu sempre peço para todo mundo, né? Prudência. Não, mas aqui nós vamos fazer um grupo de oração que liberta, que cura. Pode vir que a gente aqui reza e xinga para a língua, fala lá em línguas e impõe as mãos, a pessoa sai curada. Aí tem uns tontos lá que ainda fica, ai, eu me sinto tão bem, essas músicas são lindas. É tudo isso aí, gente. Desculpa, tá? Grupos de oração que ainda estão, grupos de orações que ainda estão nessa caminhada. Vocês estão sendo pedra de tropeço. Vocês não estão curando, não estão libertando. Vocês estão encerrando, encadeando. Vocês estão fechando as pessoas, enclausurando as pessoas em pensamentos que eu posso dizer? Que não liberta, que não faz nada. Estão mistificando a Deus de uma forma que Ele é um Deus mágico, milagroso. Não é isso, gente. A falta de cuidado nessas observâncias, nessas coisas que vão se realizando, é perigosa. Prometer cura, libertação, prometer milagres em nome de Deus. Leia Ruth. Lê lá Ruth. Quando o povo disse, vamos dar um prazo de 5 dias, vamos ficar aqui. Olha só, eles tinham tudo. Eles conheciam a palavra de Deus. Conheciam, eram seríssimos na palavra de Deus. Eles eram praticamente
Todos eles caminhavam na mesma toada na palavra de Deus. Todos eles seguiam a mesma determinação. Mas aonde eles erraram? É o que eu falo, a teologia da libertação é isso, tá? Quando falam que o encardido, ele é o rei da mentira, não é o rei da mentira. Ele não é o rei da mentira. Ele faz como fez lá em Gênesis. Lembra que eu falei? Começa a ler Gênesis e fica lá por muito tempo até aprender direitinho. Ele transforma a verdade numa facilidade. Ele distorce a verdade para que desvie do caminho. Porque se ele chegar exatamente e falar isso aqui é assim, e você sabe que é mentira, você se afasta. Não, ele manipula a verdade para que depois vá induzindo, vai sugestionando você a cair no erro. Então, dentro das orações, aquele povo lá da Judite, que estava, cercado por Holofernes, amando de Nabucodonosor, estava lá, era um povo fiel, orante, praticante, como muitos dizem que são praticantes e tudo mais, estava lá fazendo o quê? Com medo. Primeira coisa, não confiaram em Deus. Faziam a parte deles? Sim, faziam. Estavam em oração, em súplicas, em clamores e tal, tudo mais. Sim, estavam. Mas aí que vem a coisa. Aí vem o grupo de libertação. O grupo de oração, aquele que liberta você, que te cura, que te causa e descausa e tudo mais. Que faz e desfaz. Vamos dar um prazo para Deus por 5 dias. Nós vamos permanecer em oração, jejum, penitência. Mas vamos dar um prazo para Deus. Se em 5 dias Ele não responder às nossas orações, nós vamos lá e nos entregamos. Abrimos a porta da cidade, os portões da cidade, e nos entregamos ao Holofernes. Porque ainda, além de tudo, olha a pedra de tropeço da coisa que acontece. Porque nós vamos entender que é a vontade de Deus. Olha o perigo que tem de discernir dessa forma, gente do céu. É um perigo tremendo. Então eu não posso aceitar que esses grupos de oração que tem por aí comecem a falar que cura, que liberta, que causa e que descausa. Não dá para aceitar. E não só grupo de oração, hein? Tem muita gente por aí metida ungido aí do Senhor. Não só dentro da nossa igreja, tá? Por aí fora. Falando em nome de Deus. Basta hoje você abrir o Face, tá infestado de gente colocando lá: hoje você vai receber um dinheiro extra, um dinheiro abençoado. Aquela coisa só. Se você crê, digite amém. Aí sim, eu na minha razão eu vou falar. Tem um monte de tonto que escreve amém. E você olha o perfil da pessoa, cheia de santos, de anjos, de orações e tudo mais, e vai confiar numa baboseira dessa. Quando Judite soube disso que o povo estava fazendo, ela foi lá e falou: olha, lê lá para vocês verem. Lê lá para vocês verem o livro de Judite. Quem são vocês para dar ordem para Deus? Para determinar quando Deus tem que realizar as coisas? A nossa parte é simplesmente nos despojarmos das nossas vestes, nos vestirmos de saco e cinza na cabeça, nos humilharmos diante de Deus e confiar em Deus e esperar que Ele queira realizar as coisas. Porque se Ele não quiser, a nossa parte é simples. Mesmo assim, meu Deus, meu Senhor, obrigado. Por quê? Porque com certeza Ele leu no coração de nós, no nosso coração. Eu ia falar outra coisa, mas Ele leu no nosso coração de que nós não somos dignos. Isso é ser justo, não justiceiro. Entendeu toda a trama de hoje do Evangelho, que bacana que é? Então quando Pedro se ajoelhou, falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Eu ouvi a tua palavra.
aquilo começou realmente a reinflamar os dons espirituais em mim. Mas acima de tudo, a tua palavra me fez ver quem eu sou. Então diante de ti eu me ajoelho e me prostro diante de ti e digo: Senhor, eu sou pecador. Eu não mereço estar aqui diante de ti. E Cristo, vendo que ele estava com o coração arreganhado, escancarado: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, nós temos muitas vezes a coragem de entrar dentro do templo do Senhor, nos apresentarmos, mas quando ele fala: olha, vou te mandar um irmão para corrigir você fraternalmente, né, das suas ações. Por quê? Porque você vem aqui na Santa Missa, você comunga, mas você não se confessa, você não reza, você vai buscar curandeiros por aí, com mandingas e tudo mais. E tinha lá o João de Deus, do Deus de baixo lá, João do Deus encardido, né? Devia ser. Eu falei isso para muitos irmãos, eles olham com cara feia. Não, mas lá, eu fui lá, o cara curou. Sim, curou, é lógico que ele vai curar. O encardido está em campanha para arrecadar sua alma. Ele vai curar você, sim, com certeza. Mas a sua fraqueza de não confiar em Deus, quando eu falo sua, seu, você, lembra-se, tá? Estou incluso também. Às vezes eu esqueço de dizer nós, né? Nossa fraqueza. Nós vamos buscar isso, nós perdemos totalmente a confiança em Deus. E aí vem uma Judite da vida mostrar para nós o que nós temos que fazer, a pessoa torce o nariz. Ou fazemos como fizeram aqueles 9 leprosos, né? Nem se voltaram para Deus para agradecer. Meus irmãos, esse evangelho tem que ficar impregnado na vida de cada um de nós. E toda vez que sentir vontade de falar: Senhor, como é mesmo que eu vi lá no programa? Ou senão, como é mesmo que esse evangelho quer dizer para mim? Entre em oração e peça para Deus o discernimento no Espírito, para Ele mostrar para você, para mim, para todos nós, qual que é a intenção dele sobre tudo isso que está acontecendo. Cuidado com a teologia da libertação. Meu irmão, minha irmã, cuidado com essa porcaria que está aí já infestada na igreja e que vai ser difícil limpar. Vai ser difícil limpar. Por isso que agora só a vinda do Senhor que vai se realizar. Nós temos que fazer a nossa parte. Anunciar, avisar, alertar, nos voltarmos a Deus, nos vestirmos de saco cinza na cabeça, penitência, jejum e muita oração, e esperar em Deus que Ele nos liberte, que Ele nos cure, que Ele nos salve. Amém? Dá um segundinho só que eu já volto. Muito bem, meus amigos, programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5, Caieira, São Paulo, Brasil. Eu espero em Deus que tenha realmente acontecido tudo aquilo que Deus quer. Eu não sei o que pode ter acontecido aqui no programa aqui da rádio hoje. Não sei se houve um problema técnico ou não, em que alguns ficaram sem o áudio. Tá, mas faça contato comigo, qualquer coisa a gente retoma, não tem problema nenhum em repetir o programa ou em discernir determinados pontos. Não se preocupe, Deus sabe o que faz, né? Se aconteceu alguma coisa, eu peço perdão a Deus, misericórdia por todos nós, porque muitas vezes o nosso caminhar não é o melhor. A gente pode estar caminhando, como eu estava dizendo agora há pouco, nós podemos estar caminhando achando que estamos fazendo as coisas certas para Deus, e nem sempre é assim que acontece. Amém, povo de Deus? Que o Espírito Santo de Deus continue nos iluminando, nos fortalecendo, direcionando as nossas vidas, que tenhamos coragem de nos despojarmos das coisas do mundo
e começarmos a vivenciarmos inteiramente as coisas de Deus. Deus seja louvado, inimigo vencido, pelo poder do sangue redentor de Cristo nosso Senhor, pelo poder do seu corpo transubstanciado para todos nós. Espero em Deus que tenham um abençoado fim de semana. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Que Nossa Senhora, junto com todos os santos, anjos e arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda, esteja conosco neste momento e por toda a vida, intercedendo por todos nós, fortalecendo o nosso caminhar, a nossa decisão. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Muito obrigado.